Agora falaremos do sistema nervoso autônomo parasimpático e as drogas que atuam nesse sistema, né? A gente chama esse sistema de parasimpático ou colinérgico, porque a acetilcolina é o neurotransmissor tanto dos neurônios pré-ganglionares como dos neurônios pós-ganglionares. A diferença é que os neurônios pré-ganglionares têm como receptor o receptor colinérgico e os neurônios pós-ganglionares eles têm o receptor colinérgico muscarínico. E o efeito do parasimpático acaba sendo o oposto do efeito do simpático. Então, se para o simpático a gente sempre tenta lembrar de fuga e luta, então, por exemplo, quando você toma um susto, você tem midríase, né? O olho ele mata, o coração dispara, tem vasoconstrição periférica, a gente fala que a pessoa ficou pálida. Então, no parasimpático é o oposto. Né? Tudo que acontece é o oposto. O parasimpático a gente aciona normalmente quando a gente vai descansar. Então, à noite, na hora de dormir, o simpático começa a perder um pouco da atividade e o parasimpático passa agora a intensidade. E então é só a gente lembrar, o contrário do susto vai ser o parasimpático. Por exemplo, a gente vai ter contração, né, miose. Lembrando que, embora o receptor é colinérgico muscarínico, diferente do simpático, que tinha receptores do tipo alfa, do tipo beta, no caso daqui do parasimpático, como a gente está falando do órgão efetor, a gente está sempre do neurônio colinérgico e o receptor dele muscarínico. Daqui a pouco eu explico o que é muscarínico. O coração, você vai ter redução na frequência e na força de contração, ou seja, uma droga colinérgica ou a própria acetilcolina, ela tem efeito cronotrópico negativo e inotrópico negativo. Artéria coronariana, você tem vasoconstrição, e nas artérias periféricas da pele, mucosa, músculo esquelético, cérebro, glândula salivar e endotélio, você tem vasodilatação. Nos brônquios, a gente tem broncoconstrição e hipersecreção brônquica. Por isso que toda doença respiratória piora à noite, porque você tem a broncoconstrição, já dificulta respirar, e ainda um aumento nas secreções. É muito comum que você tenha mais dificuldade por exemplo, na asma, a crise asmática, ela piora à noite. Quando você está com pneumonia, vai perceber uma piora no quadro clínico à noite. Quando você está gripado, você sente piora no quadro clínico à noite. É por causa do efeito do parasimpático. Trato intestinal, você percebe aumento no peristaltismo e relaxamento dos esfíncteres. Além disso, isso é acompanhado de aumento de secreções, por exemplo, secreção pancreática e por aí vai. Na bexiga, a gente tem contração muscular e relaxamento do esfíncter. E tanto que até você conseguir controlar isso, é muito comum você urinar na cama, por exemplo, urinar quando está dormindo, porque você tem contração de urina, bastante formação de urina, contração da bexiga e relaxamento, até que a gente consiga controlar de forma somática, né, a gente controlar esses esfíncteres, aí a gente pode se urinar à noite. Né? Glândulas, em relação à glândula, a gente aumenta a secreção, tá? Secreção sudorípara, secreção lacrimal, salivar e secreções mucosas. A Amanita muscara é um cogumelo, que é aquele cogumelo lá do Mario Bros, é o cogumelo dos Smurfs. Esse cogumelo, ele tem uma substância que chama muscarina. Né? O nome dele é Amanita muscara e ele tem uma substância que chama muscarina. E a gente descobriu que essa substância ela ativa os receptores colinérgicos e a gente deu o nome desses receptores que são ativados por essa substância de muscarínicos. Então, quando você fala que os neurônios pós-ganglionares são, isso quer dizer que eles são alvo de ação da muscarina. A muscarina não é o ligante natural, mas ela é um agonista colinérgico. Então, a muscarina deu nome ao receptor muscarínico. Por outro lado, a nicotina é o tabaco, né? A nicotina tabacum, nicotina ela é capaz de ativar os receptores
pré-ganglionários, o nome dos receptores pré-ganglionares de nicotínicos. A musculatura esquelética, ela também é colinérgica, ela também tem inervação colinérgica, o emissor na placa motora ali é acetilcolina, e no caso da musculatura esquelética, o tipo de receptor também é nicotínico, tá? Não é muscarínico que nem os pós-ganglionares do parasimpático. Ela é mais parecido com o pré-ganglionar, tanto do simpático quanto do parasimpático, que são colinérgicos nicotínicos. Uma coisa importante aqui falar é que a acetilcolina ela não dura no nosso corpo, como a musculatura lisa existe em todos os neurônios pré-sinápticos, pré-ganglionares, desculpa, pós-ganglionares do parasimpático, também é neurotransmissor e de outros neurônios do sistema nervoso central. Essa acetilcolina não pode ficar agindo por muito tempo, senão você, sei lá, quando você vai enxergar alguma coisa em movimento, aquela imagem ela tem que se formar e ela tem que se apagar, ela tem que se formar e tem que se apagar muito rápido. Você vai fazer um movimento com o músculo, você precisa contrair aquele músculo em seguida para você gerar um novo movimento. Se a acetilcolina ela durasse demais, esses movimentos eles seriam, você veria, os seus olhos veriam as coisas em pequenas imagens, como se fosse, sei lá, como se o vídeo tivesse muito lento, como se o YouTube tivesse muito lento e o vídeo estaria dando pulinhos. A gente consegue enxergar as coisas porque essas imagens elas se apagam e se formam muito rápido. E isso é graças à metabolização da acetilcolina. A acetilcolina é lançada na fenda sináptica e logo em seguida, em milissegundos, não é exagero, a gente está falando milissegundos, não é segundo, é muito menos que um segundo, a acetilcolinesterase vão metabolizar, destruir a acetilcolina. Vai quebrar ela em colina e acetil. O acetato do acetil ele vai ser recaptado pelo neurônio pré-sináptico, a colina também, para ser remontado para de novo poder ser lançado. E antes de ser lançado, eles ficam armazenados em vesículas, contendo mais de até 50 mil moléculas. O terminal nervoso chega a ter até 300 mil dessas vesículas. De novo, ela é importante ter uma quantidade grande, porque a gente tem que ficar lançando isso o tempo todo. Vamos falar um pouquinho sobre drogas colinérgicas. A gente também chama elas de parasimpatomiméticas, mistas colinérgicos, né? Os efeitos de uma droga colinérgica são os mesmos do parasimpático, com um detalhe que não existe seletividade, né? Porque lembra que no parasimpático todos os neurônios pós-ganglionares eles vão ser colinérgicos muscarínicos. Então, se a droga ela ativa um órgão, ela vai ativar outro órgão. O que eu posso fazer para minimizar isso é usar o medicamento como uso local. Por exemplo, se eu quiser fazer miose, eu vou o medicamento no olho, eu não vou tomar ele pela via oral, por exemplo, porque se eu tomar pela via oral, todos os meus órgãos vão receber esse medicamento e a ação dele, a ação colinérgica dele vai ser no corpo todo, vai ser sistêmico. Então, eu vou obter cronotropismo e inotropismo negativo, vasodilatação, reduzir a pressão arterial, vai haver contração da musculatura lisa, do intestino, bexiga, do brônquio, isso vai levar, por exemplo, à cólica, isso pode levar, por exemplo, à broncoconstrição, dificuldade respiratória, vai haver relaxamento de esfíncter, aumento de secreções em geral, contração da pupila e do músculo ciliar, que vai levar a miose e redução de pressão intraocular. Então, os medicamentos usados para simular o parasimpático, né, os medicamentos colinérgicos, eles vão ter todos os efeitos do parasimpático. Um dos medicamentos que a gente usa é tirado dessa planta que está aí do lado, que é o Pilocarpus micrófilos, que é o jaborandi. Eu vou falar da pilocarpina daqui a pouco. A pilocarpina ela é um agente colinérgico. Então, primeiro, colinérgicos de ação direta, são aqueles colinérgicos que ele mesmo vai se ligar ao receptor colinérgico, ora muscarínico, ora nicotínico, mas ele mesmo vai se ligar ao receptor colinérgico, promovendo a ação.
Importantes são carbacol, a muscarina, a pilocarpina, tá? Mas nós temos vários outros, metacolina, betamecol, a própria nicotina, a oxitremorina, que é sintética. Esses caras todos a gente chama de éster de colina, eles são derivados da colina. Por isso eles têm o nome col ou colina, né? Quase todos eles têm o nome col ou colina. E tem também os alcaloides, que não têm esse nome col e colina, que é a muscarina, a pilocarpina, a nicotina e a oxitremorina. Vocês podem perceber que os ésteres de colina, eles são derivados da acetilcolina. Eu coloquei as moléculas aqui para vocês verem que a diferença da acetilcolina para a metacolina é só uma metila. O carbacol, a diferença é que ela tem uma amina. E o betanecol, ele tem tanto uma amina quanto uma metila, mas basicamente são as moléculas idênticas à da acetilcolina. Por isso que a gente fala que ele é um derivado da colina, ele é um éster de colina. Já a muscarina, a nicotina e a pilocarpina, elas têm uma estrutura química completamente diferente, mas por ou coincidência ou, não, ou sem coincidência, elas acabam encaixando no mesmo receptor da acetilcolina. O carbacol, que tem aquela amina, né, na terminal ali, ela não é seletiva. Ela vai estimular tanto os receptores nicotínicos quanto os receptores muscarínicos. A muscarina, a metacolina, o betamecol, a pilocarpina e a oxitremorina, elas têm uma ação muito mais seletiva sobre receptores do tipo muscarínico, que lembra que são aqueles dos órgãos no sistema nervoso colinérgico, né, parasimpático. A nicotina, ela é seletiva, ela só vai estimular receptores nicotínicos, tanto do sistema nervoso simpático, como do sistema nervoso parasimpático e do sistema nervoso somático, da musculatura esquelética. Lembra que todos eles têm receptor nicotínico. O simpático nos neurônios pré-ganglionares, o parasimpático nos neurônios pré-ganglionares e o somático na placa motora. Para que a gente usa um agente colinérgico? Para algumas doenças como anemia do trato gastrointestinal, quando a pessoa não tem um peristaltismo adequado, e aí ela acaba tendo prisão de ventre, por exemplo. Em alguns casos isso é tão grave que a pessoa forma fecaloma, pedras de fezes, e que tem que ser removido às vezes, né, fisicamente. Retenção urinária, para quando a pessoa não consegue relaxar os esfíncteres, por exemplo. Para xerostomia, né, boca seca, e aí aumenta o fluxo salivar. A gente cialo-gogo, cialo é saliva, gogo quer dizer que ele estimula a secreção de saliva. Para alguns tipos de arritmia, como taquicardia atrial, a gente pode usar um agente colinérgico. A gente pode usar um agente colinérgico para produzir miose, então numa cirurgia oftálmica, por exemplo. E também pode ser usado por testes diagnósticos, teste de reatividade das vias aéreas. Não é tratamento da asma, é o teste de asma, porque na hora que a pessoa inala a distância, como resposta ela tem broncoconstrição e a gente pode avaliar, então, alguns parâmetros importantes para a asma. E também para um teste de glaucoma. Existem alguns colinérgicos que são colinérgicos de ação indireta. Todos esses colinérgicos, eles agem bloqueando as enzimas acetilcolinesterase. Então, a gente chama eles de anticolinesterásicos. Lembra que eu falei que a acetilcolina é destruída em milissegundos? Se você bloquear aquelas enzimas, elas vão ficar mais tempo na fenda sináptica. Isso aumenta a quantidade de acetilcolina, isso vai aumentar a atividade colinérgica, né? Então, você vai ter um medicamento também colinérgico, mas ele é chamado de indireto porque não é ele que estimula o receptor. Quem estimula o receptor é a própria acetilcolina. Existem dois tipos de agente anticolineesterásico. Existem aqueles que são de ligação reversível e aqueles de ligação irreversível. Como o próprio nome diz, o de ligação reversível, ele vai durar algum tempo, mas em seguida ele vai liberar a enzima e aí tudo volta ao normal. É o caso do hidrofônio, que age só por alguns minutos, então ele é muito útil para fazer alguns testes, como, por exemplo, para fazer diagnóstico de miastenia grave. Lembrando que a acetilcolina é
o neurotransmissor do sistema nervoso somático, né, da musculatura esquelética. E tem também os carbamatos. O carbamato ele é representado por fármaco que tem o nome estigmina né, no final. Então, a neostigmina, a piridostigmina e a fisostigmina. Esses medicamentos, eles agem por algumas horas, né? Pode ser de 1 hora até 6 horas, dependendo da dose até um pouco mais ou um pouco menos. E esses carbamatos, eles são usados daí para o tratamento, por exemplo, da miastenia grave ou de outras situações que você queira aumento na concentração de acetilcolina na fenda sináptica. E uma curiosidade é que o chumbinho, que é um veneno que usam para rato muitas vezes, mas que de vez em quando usam até para intoxicar humanos ou cães e gatos, o chumbinho é o Aldicarb, o nome dele, o nome comercial dele é o Aldicarb, ele pertence ao mesmo grupo farmacológico dos carbamatos. Então, ele também é um agente anticolinesterase, ou seja, ele é um colinérgico de ação indireta. Tá? Ele deveria ser usado só no campo como praguicida, mas infelizmente tem pessoas que usam até para ou cometer homicídio ou até cometer suicídio. Então é uma informação importante porque, apesar de não ser medicamento, muitos alunos acabam atendendo pacientes que foram intoxicados por chumbinho, ou sem querer, ou por querer, né? E é importante saber como reverter esse tipo de efeito. Existe os organofosforados, eles são anticolinesterásicos, que a ligação é irreversível, ou seja, ele bloqueia a enzima para sempre. É claro que essa enzima ela vai ser reposta, isso se o paciente não morrer. A gente usa esses organofosforados principalmente no campo, né, na agricultura, como agrotóxico, mas eles também eram gases de guerra. Então a gente inventou esses medicamentos, não, essas drogas, né, esses inseticidas, originalmente não era para matar inseto, na verdade eles foram elaborados para matar humano na guerra. E até hoje a gente tem, às vezes, ataque de terroristas, né, com sarin, por exemplo. O sarin é um desses gases de guerra que acabam matando muita gente. Na Síria, há poucos anos, né, mataram vários civis. Aparentemente foi o governo da Síria que soltou, então são terroristas do próprio governo, e que matou um monte de gente, né, principalmente crianças, era uma coisa mais chocante, até porque a criança tem um corpo menor e aí o efeito é muito mais amplo, mas matou também adultos, né, jovens, adolescentes, foi um desastre, matou milhares, né, de civis num ataque de sarin. Teve também um caso de terrorismo, né, no Japão, no metrô de Tóquio, que foi lançado também, acho que foi o sarin, se eu não me engano, e matou também algumas pessoas, eu não lembro o número, mas parece que foi uma coisa também muito, muito ampla. Tá? E o grande problema é que esse tipo de substância, ele bloqueia a enzima para sempre, então ele acaba tendo um efeito muito mais prolongado e mais intenso. Ele é absorvido pela pele, ele é absorvido pelo trato respiratório, ele é absorvido pelas mucosas, né, até se você engolir, né, pela mucosa do trato digestório, mas assim, mesmo pela pele. Então aquele gás acaba impregnando a sua roupa e é um drama isso daí. Agora, os de ligação irreversível, esses outros pelo menos, eles têm um, um antídoto que chama pralidoxima. Pralidoxima, o nome comercial é Contration. O Contration, ele é usado como antídoto para intoxicação por organofosforado, ou num ataque, né, terrorista desses, ou então por acidente no campo, né? Lembrando que muitos dos organofosforados eles são agrotóxicos. E aí o trabalhador rural, ou então que nem uma vez aconteceu de umas crianças numa escola rural, elas começarem a ter todo o efeito, né, de intoxicação colinérgica e posteriormente descobriram que é porque o vento estava levando inseticida para a escola e aí muitas crianças passaram mal. Então, se for por um organofosforado, pelo menos tem um antídoto que você pode administrar na pessoa.
O problema é que esse antídoto tem que ser usado nas primeiras horas, ele não vai conseguir agir depois que toda a enzima já estiver bloqueada permanentemente. Então você tem que entrar com o antídoto muito rapidamente, assim que for possível, e nem sempre num ataque terrorista ou mesmo num acidente desses aí, você tem disponível nos hospitais mais próximos uma quantidade, ou até mesmo ter disponível a própria pralidoxima, a não ser que seja frequente, né, acidentes, né, com anticolinesterásicos nesse lugar. Um detalhe é que a pralidoxima só serve para organofosforado, ele não vai servir para carbamato e nem para o hidrofônio. No caso do carbamato e do hidrofônio, o antídoto só é você tratar sintoma e você bloquear os receptores da acetilcolina. Já que tem acetilcolina em excesso, o tratamento seria bloquear o receptor. Fazer isso também funciona para organofosforado, mas, de novo, você precisa entrar com a ação muito rápida. Então, se você tem, na verdade, se você usar um agente colinérgico, né, um anticolinérgico que vai bloquear o receptor da acetilcolina, você pode usar até para intoxicação, por exemplo, por muscarina. Por exemplo, uma criança, ou um adulto, ou um animal que comeu a manita muscara também vai ter uma intoxicação colinérgica, e você pode reverter essa intoxicação colinérgica usando alguma droga que vai bloquear os receptores da acetilcolina. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Para que a gente usa os anticolinesterásicos? A gente usa principalmente para diagnóstico e tratamento da miastenia grave, para glaucoma, tratamento de atonia da bexiga, ou seja, pessoas que não têm força de contração na bexiga, intoxicação por atropina e por outros anticolinérgicos, intoxicação por outros medicamentos, como antidepressivo, de um tipo especial que chama tricíclico, que nós veremos numa aula só sobre isso, e por fármacos que são as fenotiazinas. Também a gente pode usar para infestação por piolho e lêndia e também para reversão do bloqueio neuromuscular. Quando você usa um relaxante muscular, bloqueador neuromuscular, você pode tentar reverter uma parte desses efeitos usando um agente anticolinérgico. Os usos não farmacológicos eu contei para vocês, inseticida, pesticidas e também como arma química, né, gases de guerra. Tá aqui, esse caso aqui eu acho que foi da Síria, essas crianças mortas. Aqui é uma bomba, um míssil, né, contendo sarin e que foi usado em algumas guerras, tá? Mas também tem seu uso como malation, por exemplo, ele é usado na agricultura e também nós podemos usar alguns como medicamento, por exemplo, o tratamento do glaucoma, como eu disse para vocês. Bom, eu falei para vocês que a gente pode reverter o efeito das drogas colinérgicas, tanto as de ação direta como as de ação indireta, usando anticolinérgicos, né? O que são os anticolinérgicos ou parasimpatolíticos? São drogas que bloqueiam os receptores da acetilcolina. Lembra que a gente falou do propranolol que bloqueava o receptor da noradrenalina? Então, no parasimpático também existe isso. Você tem drogas que conseguem se ligar ao receptor colinérgico, mas em vez de ativar, vai inativar, vai bloquear o receptor. E com isso você vai ter o efeito contrário do parasimpático. Você vai diminuir secreção. Então, uma pessoa que tenha muita saliva, excesso de salivação ou sudorese excessiva, você pode usar. Você pode usar para aumentar a frequência cardíaca, então, porque ele vai produzir efeito contrário do parasimpático, vai ter efeito cronotrópico e inotrópico positivo. Vai causar dilatação pupilar, que é midríase, vai causar cicloplegia, que é paralisia do músculo ciliar, vai causar relaxamento da musculatura lisa, do intestino, do brônquio, das vias biliares, da bexiga, contração de esfíncter, tanto os digestórios como os urinários, diminuição de secreções em geral, gástrica, salípara, lacrimal, mucosa, né, e secreção nasal, por exemplo. O mecanismo de ação é mais simples. Todos eles inibem os receptores colinérgicos. Princípios ativos mais importantes. A atropina e a escopolamina são naturais. A atropina é tirada dessa planta que chama Atropa belladonna e
E a escopolamina é tirada dessa planta, que chama Datura stramonium. A escopolamina é o famoso Buscopan, né? E a atropina, para quem não conhece, ela tem no atroveran. O atroveran e o Buscopan são usados como antiespasmódico, porque eles bloqueiam os receptores da acetilcolina, e a acetilcolina causa aumento no peristaltismo e na contração de outros músculos lisos. Então, quando você bloqueia, você diminui esse peristaltismo, diminui também o movimento das trompas de falópio e outras estruturas. Então, a gente usa isso bastante para diminuir a cólica. Existem alguns que são sintéticos, por exemplo, o ipratrópio. O ipratrópio é o princípio ativo do atrovente. A gente usa, então, o ipratrópio principalmente como broncodilatador. Então, os principais usos de drogas anticolinérgicas: broncodilatador, na pré-anestesia, né, por exemplo, para reduzir secreção e controlar a bradicardia produzida pelo anestésico. A gente pode usar para reverter a intoxicação por agente colinérgico. Então, esses eles são o antídoto que a gente usa para todos os colinérgicos, não só para o organofosforado. Lembra que o organofosforado tem pralidoxima. Mas os outros colinérgicos não têm um outro antídoto específico, né? Antídoto quer dizer antiveneno. Mas você pode usar um agente anticolinérgico como antídoto para todos os outros. Seja para muscarina, seja para betamecol, seja para um organofosforado, seja para a ina ou para o hidrofônio. Qualquer tipo de colírico você pode reverter ou pelo menos diminuir o efeito usando um anticolírico. Usado para incontinência urinária, ele é usado para diminuir náusea e emese e para as cólicas, como eu falei, né? Alguns deles são usados para cólica. E também quando você quer produzir a dilatação da pupila para fazer um exame, por exemplo. Ainda falando sobre acetilcolina, mas agora com o sistema nervoso parasimpático. Os bloqueadores neuromusculares. A gente chama eles também de miorrelaxante, mas não confundir isso com relaxante muscular que a gente usa quando está com dor muscular. Esses bloqueadores neuromusculares a gente usa para relaxar a musculatura esquelética, cirúrgico ou algum procedimento diagnóstico ou até ortopédico. Por exemplo, quando a gente não quer que o paciente tenha contração involuntária durante o procedimento, a gente pode usar para facilitar a intubação do paciente, para facilitar a introdução e manipulação de sondas endoscópicas, ou broncoscópicas, ou laringoscópicas. A gente também pode usar para melhorar a mecânica, relaxando músculos, né, intercostal e diafragma. O paciente ele não vai lutar com o equipamento. Para facilitar a manipulação cirúrgica através de um grupo muscular. Então, se o músculo está atrapalhando o acesso, né, da mão, por exemplo, do cirurgião a um determinado órgão, aqueles músculos, e aí eles se tornam flácidos, ele consegue aí manipular melhor aqueles grupos. Isso acontece em cirurgia abdominal, por exemplo, ou então para promover alinhamento ortopédico, um osso que sofreu fratura, às vezes você quer alinhar ele e consegue porque os músculos, né, em volta daquele osso ficam contraindo, dificultando, né, que você alinhe aquele osso novamente. Você pode usar um relaxante muscular, um bloqueador neuromuscular, de tornar esses músculos flácidos para você poder manipular esse osso melhor. Tem um bloqueador que a gente chama de despolarizante. O bloqueador despolarizante é a succinilcolina, também chamada de succinilmetônio, é a mesma coisa. Tá? O que a succinil faz? Ela, na verdade, ela promove a abertura de canal iônico, ela se liga ao receptor da acetilcolina, e se liga naquele receptor e fica mantendo os canais iônicos abertos. Por isso que a gente chama ele de despolarizante, porque ele daí faz com que a musculatura entre em potencial de ação. Então ele vai ficar despolarizado. E como ele vai ficar permanentemente despolarizado, né, o canal ele fica aberto por muito tempo, o músculo não consegue contrair a segunda vez. Então ele faz uma contração e em seguida ele fica relaxado. Mas ele está relaxado porque os canais estão abertos, porque
receptor colinérgico está constantemente sendo estimulado, né? Então ele acaba sendo um agonista colinérgico, mas aí ele tem um efeito de causar o relaxamento por causa da permanência dele mais tempo ali agindo sobre o receptor colinérgico. Então isso é um bloqueador despolarizante. O problema é que usar ele por muito tempo. Ele tem uma duração curta, inferior a 10 minutos, e não se deve usar de novo. Se você tem um procedimento que demoraria 20, 30 minutos, não é recomendável que você use 2 ou 3 vezes seguidas, porque como ele é despolarizante, ele acaba causando desequilíbrio hidroeletrolítico. Ele mantém canais abertos e aí você, né, que estaria dentro do músculo, você acaba tendo um influxo grande de sódio, então você tem um desequilíbrio do cálcio também, então não é recomendável que você use esse medicamento por um procedimento muito mais longo, tá? Você também tem que tomar cuidado, porque ele tem um efeito prolongado, isso a gente já viu que pode causar problema em gestante, paciente desnutrido, paciente com insuficiência hepática, insuficiência renal, ou um paciente com queimadura extensa, ou então aqueles caras que têm uma variante de acetilcolinesterase plasmática que seja mais lenta. Então, nesses pacientes pode haver um problema de equilíbrio hidroeletrolítico, um risco maior. Mas existem também alguns bloqueadores neuromusculares que são chamados não despolarizantes. Esses caras, eles são anticolinérgicos, propriamente dito, eles bloqueiam o receptor da acetilcolina. Só que nesse caso é o receptor nicotínico, que está na muscular. Tá? Muitos deles são derivados do curare. Do curare é um cipó amazônico e que ele tem a curarina. E essa curarina, ela é uma substância que a gente descobriu que bloqueia os receptores, né, nicotínicos da musculatura. Então, os índios amazônicos eles usavam para pescar e para caçar, por exemplo, e com dardo, né? E essa substância quando ia da presa, né, da caça, a caça né, ela, sei lá, era o macaco até despenca da árvore, por exemplo, porque ele perde o controle sobre a musculatura dele. O músculo fica flácido e aí ele não consegue, ou ele cai, né, como eu falei, ele cai da árvore, ou se for sei lá, uma capivara, ela não vai conseguir fugir, ela vai cair no chão. Então, aí a gente descobriu essa substância que os índios já usavam e a gente começou a usar essa substância, os derivados dela, para fazer cirurgia, por exemplo. Então, princípios ativos derivados do curário, o mivacúrio, o pancurônio, tá? A bucurarina, o atracúrio, o cisatracúrio, esses todos os caras têm o nome curo, eles são os derivados do curare, todos eles são adespolarizantes ou não despolarizantes, ou seja, eles bloqueiam os receptores da acetilcolina, leva a relaxamento muscular. A diferença entre eles é a duração do efeito. O mivacúrio tem uma duração muito curta, menos de 20 minutos. O pancurônio dura muito mais tempo que os outros, até 1 hora. Os outros estão entre 20 minutos e 1 hora. Né? O rocurônio, por exemplo, a tubucurarina, tem um efeito que varia, né, de 20 até 1 hora. E um detalhe é que você pode usar de novo. Vamos supor que a cirurgia ela se estendeu além do que você esperava. Não tem problema. Você pode administrar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, que ele não é despolarizante. Eles são não despolarizantes. Eles não vão fazer aquele desequilíbrio hidroelítico que eu falei para vocês. E tem um tipo de bloqueador neuromuscular que a gente não usa em procedimento cirúrgico ou diagnóstico, simplesmente porque ele tem uma ação muito longa, a gente está falando de meses. É a toxina botulínica, a famosa toxina botulínica. A toxina botulínica ela inibe a liberação de acetilcolina no neurônio pré-sináptico da musculatura esquelética. Então, na hora que você administra isso, o músculo naquela região relaxa e vai relaxar por no mínimo algumas semanas, dependendo da dose, em alguns casos até por vários meses, né? Dependendo principalmente da dose e também da circulação naquela região, etc.
O botulismo, que é uma doença causada pela toxina botulínica, causa paralisia flácida, né? E aí, cientistas perceberam que poderiam usar isso também para induzir flacidez nos músculos. E aí, no início era usado para espasmos, né? Para blefaroespasmo ou estrabismo causado por contração excessiva de musculatura ali que movimenta os olhos, para espasmo hemifacial, para torcicolo espasmódico, para distonia cervical e até mesmo que é excesso de sudorese, né? Porque lembra que você tem receptores colinérgicos ali que controlam a sudorese. E o outro uso que passou a ser o uso principal, o uso mais frequente, é para diminuir ruga de expressão, porque a ruga de expressão está relacionada à fração de musculatura esquelética também, aquela musculatura da face. E aí, quando ele aplica o Botox, né, que é a toxina, os músculos ficam flácidos e as rugas daí não aparecem, pelo menos não com a intensidade que apareceriam antes. Então, esses são os bloqueadores neuromusculares que podem ser despolarizantes, não despolarizantes, e a toxina botulínica, que é uma exceção a essas.